Meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, estou aqui mais uma vez, mais uma manhã neste monte, onde consagramos ao Senhor Jesus Cristo para buscar a sua santa presença, para orar, para meditar, para buscar intimidade com o nosso Pai. Eu chego aqui depois de orar e apresentar esse planeta Terra e cada ser humano diante de Deus, pedindo misericórdia, pedindo paz, pedindo mais amor, mais união, mais comunhão, mais fruto do Espírito no nosso coração. Eu venho deixar uma palavra, uma meditação para cada um de nós nessa manhã. Você que vai assistir esse vídeo, que você medite e que coloque em prática a palavra de Deus, que nós voltemos a ser, aleluia, verdadeiros discípulos de Cristo, como aqui nossos irmãos eram e como a igreja atual está precisando voltar a ser novamente discípulo de Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 em diante, diz assim, o título é A Igreja Primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam. Mas será que essa igreja atual tem perseverado na doutrina dos apóstolos? Para entender um pouquinho sobre a doutrina dos apóstolos, nós voltamos do 42, voltamos para o 38, onde o líder dos apóstolos, chamado Pedro, Jesus constituiu ele como pedra. Ele disse, quando Pedro declarou que Jesus era o Filho do Deus vivo, Jesus disse, como não me confessaste nem carne nem sangue, eu também te digo, tu és pedra. Tu és rocha, né? Jesus falando para Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quer dizer, ele colocou Pedro ali como líder, como cabeça. Em outra parte ele disse assim, tu me amas, Pedro? Pedro disse, sim, Senhor. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, te amo. Tu me amas, Pedro? Aí Pedro disse, tu sabes, Senhor. Aí ele disse, então apacenta o meu rebanho. Com Pedro. E sabe a doutrina aqui que o líder dos apóstolos, chamado Pedro, ele ensinava no versículo 38, ele dizia assim, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Essa era a doutrina dos apóstolos. Arrependimento. É o que Jesus ensinou quando ele começou o ministério dele lá em Mateus 4, quando ele disse assim, arrependei-vos. Ele ia pelas terras de Zebulun, Naphtali, junto ao caminho do mar. E o que ele pregava era, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele ensinou os apóstolos. Por isso que Pedro estava dizendo aqui, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Essa era a doutrina dos apóstolos. Será que nós da igreja atual, nós temos pregado esse evangelho de arrependimento para as pessoas? Será que os pregadores de hoje, os missionários, os evangelistas, os pastores, os grandes pregadores famosos na rede social hoje, eles têm pregado esse evangelho de arrependimento, a doutrina dos apóstolos? O que nós temos observado nos dias atuais é um evangelho diferente da doutrina dos apóstolos. Porque em muitos lugares, em muitos lugares que nós vamos, ou em muitos vídeos que nós ouvimos pregadores pregar sobre um evangelho atual, é apenas prosperidade,
chaves, vitórias, bênçãos e liberalidade para viver da maneira que o ser humano quer. Mas a doutrina dos apóstolos era arrependimento. Se tem arrependimento, tem mudança de caráter. Quando se tem arrependimento dos nossos pecados, tem colocar Jesus Cristo como prioridade, a obra de Deus como prioridade, tem prática da palavra de Deus. Quando se tem arrependimento, tem mudança de comportamento, de palavras, de atitude. Então, é isso que eles pregavam. Arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque o Evangelho é pregado para que o ser humano venha ser confrontado o seu pecado e ele venha se arrepender. E depois de se arrepender e aceitar Jesus, ele vai para uma preparação de batismo, onde será batizado nas águas para o arrependimento, para uma morte carnal de um velho homem e nascer um homem espiritual. Por isso que fala sobre o batismo. Por isso que Jesus mandou pregar. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porém, será condenado. Para quê? O Evangelho é pregado para a pessoa se arrepender, crer no Evangelho, se arrepender, aceitar o Evangelho e aí ser batizado. Era a doutrina dos apóstolos que a igreja primitiva ensinava. Aí diz mais assim, ó, e na comunhão. Na comunhão, o que nós aprendemos sobre comunhão? Comunhão é compactuar um com o outro, independente da placa, da denominação, do aprisco, do prédio. É uma família espiritual, a comunhão. E o que nós vemos na igreja atual? Será que nós vemos alguma comunhão ou apenas divisão? Será que nós vemos, né, as pessoas unidas ou divididas? Por uma placa, pelo dogma, pelo estatuto humano, por alguém que criou um estatuto que não se pode se comunicar com outro de outra congregação, de outra placa, de outra denominação. Que evangelho é esse? A Bíblia diz que eles viviam na comunhão, que era todos unidos, todos, né, tinham o mesmo pensamento, uma mesma fé, um mesmo batismo, um mesmo Deus. E hoje é só divisão. Uma denominação não se comunica com a outra. Um obreiro de uma congregação, de um líder, ele muitas vezes é até proibido de ir em outro aprisco, em outro templo. Quando vai, é muito mal recebido, às vezes nem uma oportunidade de uma saudação ele tem, porque existe uma divisão por causa de um nome, uma denominação, uma placa criada por homens. Mas eles viviam na comunhão. E vamos para outra coisa mais importante, no partir do pão. Eles dividiam o alimento, eles dividiam os seus bens, eles viviam, né, ninguém tinha falta de coisa alguma, porque o versículo 43 diz assim, em toda alma havia temor. Será que as pessoas estão temendo a Deus? Porque a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Será que as pessoas estão sendo sábias, temendo ao Senhor, ou estão sendo tolas, deixando de temer a Deus? Hein? Em toda alma havia temor, as pessoas tinham temor, quer dizer, tinham reverência a Deus. Sabe? Aí diz mais assim, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Por quê? Será que não? Morto não ressuscita mais. Por que será que paralítico não se levanta mais das suas cadeiras, das suas camas? Por que será que os enfermos não são mais curados? Os leprosos não são mais purificados? Por que será que tantas pessoas enfermas nos hospitais e muitas vezes oramos e a pessoa não se levanta, não é curado? Por que não tem mais tantos sinais nos templos? Demônios sendo expulsos de pessoas, por que será? Será que Deus mudou? Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E em todos os que criam estavam juntos, olha, mais uma vez sobre a unidade.
porque eles viviam na unidade do Espírito Santo. Será que nós temos vivido assim? Vamos mais para cima. E todos os que criam estavam juntos, quer dizer, todos que criam eram todos os crentes e tinham tudo em comum. Será que nós estamos, quando vamos no templo adorar, nós vamos lá com o mesmo pensamento de adorar a Deus, tendo o pensamento todos em comum de adorar o Senhor, de exaltar o seu santo nome, ou apenas muitas vezes vamos no templo apenas para observar a roupa do nosso irmão, né? O cabelo da nossa irmã, como é que o fulano vai, como é que a ciclana está lá, porque aqueles iam com o pensamento de adorar a Deus, unicamente quando eles iam no templo. 45, olha como é importante a diferença da igreja primitiva para a igreja atual. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo o que cada um necessitava. Agora imagine a igreja atual, muitos líderes milionários, né? Carros importados, aviões particulares, barcos, mansões, iates, né? Congregações abertas no Brasil inteiro, enquanto muitos crentes, ovelhas, estão padecendo necessidade, não tem nem o que colocar no fogo para comer. Será que eles têm dividido seus bens, como a igreja primitiva fazia? Missionários desprezados pelo Brasil, pela África, por todo o país, né, fazendo a obra de Deus, e muitos veem, não tem coragem de abençoar nem com um cafezinho, nem com um pão. Uma avareza terrível dessa igreja atual, onde os irmãos é cada um por si, cada um no seu quadrado. Avarentos, que muitas vezes estão com as contas bancárias estourando de dinheiro e o seu semelhante está passando necessidade. Missionários desprezados no campo, passando fome. Conheço vários que entram em contato comigo, enviados por líderes de congregações que não têm coragem de mandar uma cesta básica e acham que Deus está feliz com essa igreja atual. Eles vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo o que cada um necessitava. Isso era a igreja primitiva. A atual está muito distante disso. Poderia citar o nome de uns 20 aqui, líderes, pregadores, grandes líderes de ministérios, que as suas contas bancárias estão estourando, mas eles não dividem nada com o pobre, com o necessitado, mesmo sendo irmãos na mesma fé. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, quer dizer, eles perseveravam, eles tinham resiliência. Não era na igreja que eles perseveravam, não, era no templo, porque a igreja é o povo, a igreja é todo aquele que se torna servo de Jesus, aceitando ele como Senhor e Salvador. Aí se torna igreja, se torna noiva do Cordeiro. Hoje, pelo contrário, muitos dizem que a igreja é o prédio, não, lá é o templo. A igreja somos nós. A igreja é nós que aceitamos a Jesus, porque quem Jesus vai vir buscar é quem? Uma igreja, uma noiva para ele, lá para as bodas do Cordeiro no céu. Um povo lavado, remido, zeloso e de boas obras, quer dizer, um povo. Ele não vem buscar os prédios, não. Lá é templos. Nós somos a igreja. E como igreja atual, será que nós temos dado algum fruto da igreja primitiva, que eu estou acabando de ler agora aqui? Diz assim, ó: e perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão, quer dizer, dividindo o seu alimento, partindo o pão. Olha, comiam juntos com alegria. Que saudade dessa igreja velha, a igreja da Bíblia, que saudade. Oh, de Cambaraçuí.
Abaixo de candarasuideca. Oh, papai querido, renove em nós o coração novo. Cria em nós um espírito reto, Senhor, que te agrada como os nossos irmãozinhos da Bíblia, Senhor, te agradava. Como Paulo, Pedro, Tiago, João, Felipe, Senhor. Aleluias. Como Estevão, meu Pai. Como Barnabé, como Silas, te agradavam. Cria em nós esse coração novamente, Senhor. Arranca, Senhor, essa divisão ferrenha, essa falsidade, a inveja, Senhor. A divisão, arranca, meu Pai, em nome de Jesus, dessa igreja atual. Comiam juntos com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se lhe haviam de salvar. Oh, meu Pai, manda as almas, meu Pai, para a tua presença, toca nos corações, nos usa, Senhor, para pregar esse evangelho genuíno. Nos usa, meu Pai, para fazer a tua obra conforme a igreja primitiva. Nos usa para pregar arrependimento, Senhor, e não apenas chave, não apenas prosperidade. Em nome de Jesus. Você veja, meus amados irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina sobre a igreja primitiva. Nós precisamos voltar a ser igreja, um povo não dividido, mas unido, um povo não avarento, mas abençoador, um povo não frio, mas quente, cheio do fogo do Espírito Santo. Um povo não cego espiritualmente, mas um povo com visão de águia. Um povo não sem autoridade nem poder, mas um povo cheio de poder para pisar escorpiões e serpentes. Um povo cheio de poder para expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos. Renova em nós, Senhor. Renova em nós esse poder da igreja primitiva. Esse amor da igreja primitiva, essa união da igreja primitiva. Renova em nós, Senhor, a responsabilidade, Senhor, de levar a tua santa palavra, Senhor, nos quatro cantos desse mundo. Arrependimento, doutrina dos apóstolos. Arranca as divisões, meu Pai, ministeriais, as divisões de placa, as divisões de dogmas. Arranca, Senhor, esse sistema religioso, Senhor, dessa igreja atual. Arranca de nós essa avareza miserável, Senhor, de juntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome e onde os ladrões minam e roubam. Que a igreja atual comece a granjear um tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem e onde os ladrões não minam nem roubam, Senhor. Arranca de nós, Senhor, o amor ao dinheiro. Arranca de nós o amor a Mamum, o Deus das riquezas. E coloca em nós o amor ao teu santo nome, obedecendo a tua santa palavra. Porque o Senhor disse, aquele que me ama, guardará a minha palavra. E eu irei para o meu Pai, virei com meu Pai, farei nele morada. Que o Senhor venha fazer morada em nós, que nós venhamos praticar a tua santa palavra, vivendo como a igreja primitiva. Que nós venhamos ter um novo caráter em Cristo, a nova mente em Cristo. Que nós venhamos, aleluia, não, aleluia, ser nós mesmos, mas ser Cristo. Aleluia, pensar como Cristo, andar como Cristo. Aleluia, fazer as obras de Cristo. Obedecer ao Pai como Cristo obedeceu. Senhor Jesus, cria em nós a tua santa mente. Cria em nós o teu coração, coração segundo o teu coração. Oh, meu Pai, lava nossas mãos, purifica nossa mente e nosso coração e nos usa, meu Pai, para despertar esse povo para o arrependimento, para as boas obras, em nome de Jesus. E nós venhamos voltar a ser igreja. Que nós voltemos a ser discípulos de Jesus.
que o Senhor arranque, meu Pai, esse sistema religioso. Aleluia. Sistema político no meio da tua igreja. Que o Senhor arranque, meu Pai, esses dogmas, essas doutrinas hereges, meu Pai, de teologia da prosperidade, teologia da aparência externa, das amizades, e coloque em nós os frutos do Espírito, meu Pai. Amor, paz, benignidade, fé, mansidão e temperança e domínio próprio. Coloque em nós arrependimento, Senhor, e coloque em nós poder nas nossas mãos para tocar nos enfermos, eles serem curados. Coloca na nossa voz, meu Pai, na nossa palavra, na nossa boca, o poder, Senhor, para pregar o Teu Evangelho com autoridade e com unção, como o nosso irmãozinho, o apóstolo Pedro, pregava, e 3.000 almas se arrependiam e Te aceitavam, Senhor. Coloque em nós, meu Pai, poder para pisar em escorpiões e serpentes. Aleluia! Que nós venhamos fazer a Tua obra e a Tua vontade novamente, como a igreja primitiva fazia. Que nós venhamos amar nossos irmãos, independente dos seus bens materiais, independente da sua cor da pele, independente do lugar que ele congrega, independente, meu Pai, se ele, aleluia, mora em uma mansão ou em um barraco de madeira, se ele mora no sítio, numa aldeia indígena, na floresta, ou se ele mora numa grande metrópole, Senhor, que nós venhamos amar sem acepção. Que o Senhor coloque em nós o amor que o Senhor sentiu pelos perdidos, porque o Senhor disse que não necessita de médicos sãos e sim os doentes. O Senhor não veio para os justos, e sim para os pecadores. Coloque esse amor, Senhor, pelas almas que estão nas cracolândias, nos presídios, nos manicômios, nos hospitais, meu Pai. Arranca de nós, meu Pai. Arranca de nós essa hipocrisia, meu Pai. Quando eu cito nós, eu cito toda a igreja na terra. Essa hipocrisia, meu Pai, esse farisaísmo de aparência externa como túmulos caiados, que por fora são bonitos, mas por dentro é ossos e rapinas, matando um ao outro, espiritualmente, caluniando uns aos outros, perseguindo uns aos outros e desprezando uns aos outros. Nem o mundo, Senhor, está agindo da forma que a Tua igreja. Quebra essa divisão de placas ministeriais e coloque em nós obras, boas obras, meu Pai, no nosso coração, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Porque o Senhor disse, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Que todo mundo venha olhar para nós e venha, Senhor, nos ver como luz do mundo e como sal da terra, como vaso de honra, como discípulos do Senhor, meu Pai. Como o mundo observava a Tua igreja primitiva, os Teus apóstolos, discípulos, meu Pai, e viam que eram diferentes. Assim o mundo venha olhar para nós e venha nos ver diferente. Dizer, esse aí é diferente, esse aí é discípulo de Jesus, essa daí é discípula dele, porque é diferente, porque age diferente, porque fala diferente, que nós não venhamos compactuar com o mundo, com o pecado, com as trevas, porque a Bíblia diz que nenhuma comunhão há entre a luz e as trevas, que nós venhamos ser luz do mundo e sal da terra, não apenas com a aparência de roupas, mas com atitudes e obras de verdadeiros discípulos do Senhor, que nós voltemos a ser ramos frutíferos na videira verdadeira, como os Teus discípulos e apóstolos eram, aleluia, dando fruto que o Senhor deu, meu Pai, fruto de amor, fruto de milagres, de cura, de libertação. E nós venhamos amar como o Senhor amou, sem acepção. Oh Jesus, cria em nós um coração novo, um espírito reto. Oh Jesus, cria em nós a Tua santa mente, meu Pai, uma mente pura, uma mente obediente ao Pai, meu Pai.
porque se o Senhor foi obediente até a morte e morte de cruz, coloque em nós obediência à tua santa palavra, à tua santa doutrina, que arrependemos, porque é chegado o reino dos céus, que é milagres, sinais, prodígios e maravilha, porque o Senhor disse, aleluia, que os sinais seguirão aos que crerem. No seu nome, Jesus, nós expulsaríamos demônios, falaríamos novas línguas, pegaríamos em serpentes, beberíamos, aleluia, até veneno e não nos faria mal algum. Imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles ficariam curados. Então que nós venhamos, Senhor, fazer os sinais, aleluia, que o Senhor determinou na tua santa palavra como crentes, como verdadeiros discípulos do Senhor. Coloque em nós poder e autoridade, Senhor. Não para nós mesmos, não, aleluia, para o nosso benefício, mas para que nós venhamos fazer o bem ao nosso próximo, Senhor. Curar os enfermos, libertar os cativos, expulsar os demônios, os que estão aprisionados por espíritos imundos, e pregar o arrependimento a bandidos, a prostitutas, aos loucos nos manicômios, Senhor, aos homossexuais, aleluia, as lésbicas, meu Pai, aqueles que estão, Senhor, caminhando rumo ao inferno, Senhor, essa juventude que está aprisionada pelo crime, pela droga, por tudo que afasta-os de Ti, meu Pai, mas que nós venhamos, Senhor, como a igreja primitiva, pregar, Senhor, a autoridade do Teu Espírito Santo, para que o mundo venha se arrepender e Te aceitar, e Te buscar, e Te seguir, Jesus. Em nome de Jesus, é assim que eu Te oro nesse monte, pedindo que o Senhor renove nós, não apenas em mim, Senhor, porque a palavra, aleluia, vem para mim passar para os crentes, principalmente para os líderes, mas que o Senhor alcance toda a liderança, meu Pai, da Tua igreja na terra, começando, aleluia, pelos grandes, meu Pai, que têm se vendido a políticos de 2 em 2 anos, meu Pai, vendido a Tua igreja, na ganância, na avareza, pelo amor ao dinheiro, Senhor, às amizades influentes. Começa, Senhor, transformando o coração desses homens e as mentes, e fazendo com que eles se arrependam, aleluia, voltem ao verdadeiro evangelho. Eu peço que o Senhor visita cada pregador, meu Pai, famoso, grande pregador, que tem vendido o Teu evangelho, cobrado para pregar, Senhor. Mas que o Senhor volte e entre no coração com o Teu Espírito Santo desses homens, para eles se arrependerem, para que não percam a sua salvação, e que eles voltem ao evangelho, à doutrina dos apóstolos, meu Pai, e deixem de mentir no Teu santo nome, pregando, aleluia, prosperidade, pregando chaves, pregando revelações mentirosas. Transforma o coração e a mente, Senhor, daqueles, aleluia, que têm deixado a ganância entrar nos seus corações, meu Pai, e tem, meu Pai, desprezado o reino dos céus pelo reino da terra, tem desprezado o Deus vivo e poderoso, aleluia, que é Espírito, e que busca verdadeiros adoradores que o adoram em Espírito e em verdade, e tem buscado adorar, Senhor, o Deus Mamum, o Deus da riqueza, mas que o Senhor venha despertar esse povo para o arrependimento, que o Senhor, aleluia, desperta essa igreja que está dormindo no sono da indolência, esse povo, Senhor, começando pelos líderes, e desperta essas ovelhas, meu Pai, que tem seguido a cegos, porque o Senhor disse, um cego guiando outro cego, ambos cairão da cova. Coloca aí dentro de nós o verdadeiro evangelho genuíno, bíblico, Senhor, mesmo que para isso custe a nossa vida, como custou dos apóstolos, aleluia, que o Senhor venha forjar uma igreja, meu Pai, mesmo que seja no fogo, como ouro, meu Pai, porque a Tua palavra diz que a obra de cada um, fogo a declarará. Quem é feno é feno, quem é palha é palha, quem é madeira, quem é ferro, quem é bronze, quem é prata e quem é ouro é ouro.
que o Senhor venha forjar, mas que venha despertar esse povo, aleluia, como um povo lavado, remido, zeloso e de boas obras, que nós venhamos voltar a viver unidos como a igreja primitiva, que nós venhamos dividir nossos bens com aqueles que não têm, Senhor, como a igreja primitiva, que nós venhamos orar unidos num só Espírito, numa só fé, num só Deus, num só batismo, como a igreja primitiva, que as placas divisórias, meu Pai, os dogmas, a religiosidade, aleluia, a aparência externa caia por terra em nome de Jesus, que a sabedoria humana, que antes mais é animal, diabólica e demoníaca, como diz a tua palavra, saia do meio da tua igreja e que venha a sabedoria espiritual de Deus, porque o Senhor diz, através do teu discípulo Tiago, que é sabedoria. Peça a Deus que a todos dá deliberadamente e não lance rosto, e ser-lhe a dada da sabedoria, Senhor, a liderança da tua igreja em todo o mundo, meu Pai, nos 4 cantos da terra, para que eles voltem, aleluia, a fazer a obra que a igreja de Atos dos Apóstolos fez, aleluia, e que nós voltemos, Senhor, a ser espirituais, a andar em espírito, a desfazer a obra da carne e a viver na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações, aleluia, que todos nós tenhamos temor ao teu santo nome, Pai. Repreende, Senhor, todo o mal no meio da tua igreja. Repreende, Senhor, no meio do teu povo, toda divisão, toda falsidade caia por terra em nome de Jesus. Toda fofoca caia por terra no meio da tua igreja em nome de Jesus. Toda inveja caia por terra no meio da tua igreja em nome de Jesus. Toda avareza caia por terra no meio da tua igreja em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda cegueira espiritual caia por terra no meio da tua igreja, em nome de Jesus, no meio do teu povo, que é a tua igreja em todo o mundo, Senhor, é o teu povo, que o Senhor escolheu e entregou ao Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha transformar a mente, o coração, Senhor, e os pensamentos de todos, em nome de Jesus. Toda covardia, em nome de Jesus, caia no meio da tua igreja, porque o Senhor não chamou a covardes. Toda heresia, em nome de Jesus, caia por terra no meio da tua igreja. Todo o evangelho anátema, amaldiçoado, que não seja a doutrina dos apóstolos, caia por terra em nome de Jesus no meio da tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor, desperta a tua igreja, porque nós estamos nos últimos tempos, e que a tua igreja venha, meu Pai, resplandecer como a luz da aurora, Senhor. Aleluia! Até que venha ser dia perfeito, até que venha, meu Pai, a perfeição da tua igreja novamente. Transformamento dos líderes, meu Pai. Transforma os corações, para que venha ensinar, meu Pai, a verdade, aleluia, da tua santa palavra, meu Pai. Para que o povo venha ser liberto, porque a tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, liberta esses homens da ganância, liberta esses líderes, meu Pai, da avareza, liberta esses líderes, meu Pai, da hipocrisia, liberta esses líderes, meu Pai, do sistema político, liberta esses líderes, meu Pai, do sistema religioso, liberta esses líderes, meu Pai, da mentira e das heresias dentro dos templos, meu Pai, em nome de Jesus. Liberta esses pregadores, meu Pai, aleluia, de estarem vendendo o teu santo evangelho, Senhor, em nome de Jesus. E que nós voltemos a andar como a igreja primitiva andou, em nome de Jesus. É assim que eu te oro, Senhor, nesse monte, pedindo que o Senhor, meu Pai, adentre a cada templo nesse dia, meu Pai, e usa, meu Pai, cada um no teu Santo Espírito, aleluia, para que o Senhor volte a se alegrar com as nossas atitudes, com as nossas obras, Senhor. Que o teu coração não esteja triste conosco, meu Pai, mas que o Senhor esteja feliz com os nossos frutos,
para que o Senhor não venha nos cortar da videira verdadeira, e que nós venhamos receber no último dia, Senhor, do Senhor, seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o galardão, a recompensa pelas nossas obras, porque o Senhor diz na tua santa palavra: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Que o Senhor venha, meu Pai, nos achar como servos fiéis e prudentes, como bons servos, trabalhadores, honestos, guerreiros na tua santa palavra, aleluia, e obedientes, meu Pai, tementes ao Senhor, e não venha nos achar como servos inúteis, como servos desleixados, meu Pai, que nós voltemos a fazer a tua obra como teus verdadeiros discípulos e não te seguir como multidão. Pai, abençoa todos os cristãos na terra e desperta todos que estão dormindo, o sono da indolência. Levantam todos que estão caídos, meu Pai, pelo caminho e traz de volta todos os filhos pródigos à tua santa casa, meu Pai. Em nome de Jesus, que cada um, meu Pai, venha se arrepender, aleluia, e que venha, meu Pai, dar frutos dignos de arrependimento, como disse nosso irmão João Batista. É assim que nós te oramos, te pedimos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, oh glória. Abençoa, meu Pai, cada um que vai ouvir esse vídeo e que venha despertar para fazer a tua santa obra, aleluia, da maneira que te agrada. É assim que nós te oramos, te pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.